Fala pessoal, beleza? Vamos lá? Galera, vamos tratar hoje de Linux nos comandos, né? Os principais comandos aí usados na linha de comandos, lá no shell, no interpretador de comandos do Linux. Galera, esse assunto é de fundamental importância, né? De suma importância para você acertar as questões de provas referente ao sistema operacional Linux. Seja o sistema operacional Linux do ponto de vista do usuário comum, seja o Linux do ambiente de servidores Linux, tá? Então, muita atenção nesses comandos, para que serve cada um desses comandos, qual é a sintaxe utilizada para você fazer esse comando lá na linha de comandos e ter o resultado que deseja, beleza? Então vamos lá tratar aí dos comandos, galera. Então o Linux, né, ele geralmente, embora ele tenha a interface gráfica, para os usuários mais experientes, geralmente esses usuários preferem adotar a linha de comando. Por quê, professor? Por que eles não usam a interface gráfica, que é mais fácil visualmente? Eu consigo ali arrastar as coisas, né, fazer seleções, fazer isso tudo de maneira intuitiva. Porque na linha de comando, muitas vezes, é possível fazer as coisas com uma certa produtividade maior. Para quem tem mais experiência com a linha de comandos, você consegue fazer as atividades muito mais rápido do que fazendo lá na interface gráfica. Lógico que para usuários comuns, a interface gráfica ela é fundamental para que possa se usar o sistema operacional. Mas para os usuários mais experientes, eles preferem e tem muito mais opções dentro da linha de comandos. Então a linha de comandos do Linux é essa telinha preta, né, galerinha? Essa telinha preta que vai trazer para a gente, então, as opções da gente colocar os comandos que a gente deseja para fazer as funções dentro do sistema. O primeiro comando que a gente vai ver aqui, galera, é o comando man. Esse é um comandozinho bem simples, tá? Comandozinho bem simples. Professor, para que serve o comando man? Galera, basicamente, esse é um comando de ajuda. É um comando que vai trazer para a gente um manual sobre os comandos do sistema Linux. Então, ao digitar man lá no prompt de comando, né, lá no interpretador de comando do Linux, você vai retornar, o interpretador vai retornar o manual de comandos. Então, como a gente pode perceber aqui nessa imagem, por exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho ela, ó, ao digitar aqui o man, né, galera, ao digitar aqui o man, a gente tem a descrição de todos os comandos. Então, por exemplo, o programa ls lista primeiramente seus argumentos que não sejam arquivos de diretório. Então, veja que ele está descrevendo aqui o comando ls. E aí ele vai descrever todos os comandos que podem ser utilizados para dentro do sistema operacional Linux, né, para ter ali algum efeito dentro da ferramenta. Então, ele traz como que eu uso cada um desses comandos possíveis. Nessa aula, a gente vai ver os principais comandos, né, os principais comandos Linux, beleza? Então, o man, ele traz aí esse manual de comandos. Vamos agora para um comando bastante interessante, que é o comando ls. O comando ls, galera, ele vai listar, né, o conteúdo do diretório. Então, ele vai listar todos os arquivos e todos os diretórios que estão dentro daquele diretório que você está. Então, para isso, você vai usar aí o comando ls, tá, galera? O comandinho ls vai servir para listar o conteúdo do diretório. Se eu quero listar o conteúdo do diretório atual, ou seja, o diretório que eu estou logado lá, basta eu usar apenas o ls. Então, se eu digitar apenas ls no interpretador de comandos, ele vai listar o conteúdo do diretório atual. Professor, mas eu quero listar o conteúdo de um diretório específico, de algum diretório indicado. Como que eu faço isso? Galera, muito tranquilo. Eu vou digitar lá no interpretador ls e vou indicar qual que é o caminho que eu desejo. Então, por exemplo, pessoal, eu posso lá digitar ls e digitar lá, por exemplo, eu quero o caminho /home. E aí eu vou ter tudo que tem dentro daquele /home, todos os arquivos e diretórios que estão dentro do /home, tá? Então, é esse a forma de usar, de listar os conteúdos de um diretório que não seja aquele seu diretório que você esteja usando naquele momento. Se eu quiser, além de exibir os arquivos, além de exibir os diretórios que estão dentro daquele diretório, eu posso usar o parâmetro "-l". Quando eu uso o parâmetro "-l", eu vou
trazer os detalhes daqueles arquivos. Tamanho, data de criação, título, outras informações de descritor relativas àquele arquivo ou àquele diretório. Então, quando eu coloco só o "-ls", só o ls, eu vou trazer o conteúdo. Quando eu trago "ls-l", eu vou trazer o conteúdo com os detalhes daquele conteúdo. Perfeito? E o "-a", né, outro parâmetro que pode ser utilizado, que eu vou pedir para exibir, inclusive, os arquivos ocultos. Né? Os arquivos ocultos também vão ser exibidos se eu usar o comando "ls-a". Galera, muita atenção com esses comandos, tá? São muitas as questões, são infinitas as questões de Linux que cobram os comandos, como é que eles se comportam dentro do interpretador de comando. Então você tem que saber que o ls lista o conteúdo de um diretório, lista o conteúdo de uma pasta, que ele pode ser usado com parâmetros. Eu posso indicar o caminho, eu posso indicar ali se quer apresentar os detalhes ou não, e posso incluir ou não, pedir para exibir ou não os arquivos ocultos. Perfeitinho? Próximo comando é o comando cd. O comando cd, a gente vai navegar no sistema de arquivos. Então o ls eu listei os arquivos. O cd eu posso navegar, ou seja, eu posso passar de um diretório para outro. Assim como você faz na interface gráfica, você vai abrindo uma pasta, né, vai voltando entre as pastas, vai mexendo na estrutura, o comando cd ele faz isso via linha de comando. Então o cd, propriamente dito, ele vai navegar para a pasta do usuário. Se você digitar só cd, ele vai para a sua pasta de usuário. Se você digitar o cd e o caminho, ele vai para a pasta indicada no caminho. Então suponha cd/home/Ramon. Ele vai lá para minha pasta de usuário. Ou cd/bin. Ele vai para a pasta /bin, vai para o diretório /bin. Ou seja, ele te leva para o ambiente daquele diretório que você está indicando. cd ponto, galera, cd dois pontos, né? Ele vai navegar para uma hierarquia superior. Professor, o que é que significa isso? Suponha que você tem aqui um diretório, uma estrutura de diretórios. Né? Você tem aqui uma estruturinha de diretórios, um abaixo do outro. E você está, nesse momento, navegando nesse diretório aqui, ó, o diretório B. Aqui é o diretório A, e você está no B. Quando você está no B, se você quiser voltar para o A, você pode ter duas opções, galera. Você pode estar cd/A. Ele vai para o A. Só que se você quiser nem precisar indicar o diretório anterior, você coloca cd ponto, que ele vai voltar para o anterior. Ou seja, quem está em cima do B? O A. Então ele vai começar a navegar lá no A. E o cd menos, né, vai navegar para o diretório acessado anteriormente. Então suponha que você fez esse processo. Você está no B, colocou cd ponto, ele vai para o A. Se você coloca no cd menos, ele vai para o diretório anterior, ou seja, ele volta lá para o diretório B, perfeito? Porque ele volta para quem foi acessado anteriormente, independente da hierarquia que ele estava, tá? Independente da hierarquia que ele estava. Então, o comando cd, ele serve para navegação dentro da estrutura de diretórios do Linux. O comando cp, pessoal, o comando cp a gente vai usar para copiar, né, para copiar arquivos. E aí, como é que eu faço isso? Se eu colocar cp, nome do arquivo de origem, e nome do arquivo cópia, eu vou criar um novo arquivo dentro do mesmo diretório, mas com um nome diferente. Então, suponha que eu digitei lá cp ab. Galera, o que é que eu fiz com cp/ab? Eu peguei o arquivo A, criei uma cópia desse arquivo com o nome de B e deixei dentro do mesmo diretório. Então agora eu tenho dois arquivos naquele diretório, arquivo A e arquivo B. Os dois são iguais, né? Porque são idênticos porque eles são uma cópia um do outro. O B é cópia de A. São dois arquivos diferentes, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, tá? Então é isso que acontece com o comando cp. Se eu quiser mover, né, copiar um arquivo para um diretório diferente, então eu uso o cp, o nome do arquivo diferente e o diretório de destino. Então posso supor aqui, ó, cpa/Ramon. Então eu vou criar uma cópia daquele arquivo para o diretório Ramon, tá? Para o diretório Ramon. O cp-r, galera, aqui muita atenção. O cp-r, se eu for usar o "-r", é porque eu vou indicar aqui que eu vou copiar o diretório por completo. Ou seja, eu vou criar uma cópia da pasta em si, e não dos arquivos. Então eu posso usar aqui cp-r, qual que é o diretório de origem, ou seja, qual que é o diretório que eu quero copiar, para o diretório de destino. Então eu vou fazer essa estruturação, essa cópia do diretório em si. E o cp-l vai criar um atalho ao invés de copiar um arquivo. Então você pega cp-l, o nome do arquivo de origem,
para o diretório de destino, ou seja, onde que você vai colocar aquele atalho. Lembrando que o atalho é um link para o arquivo, ele não é um arquivo em si, mas ele aponta para o arquivo de origem. Então, o comando cp aí, bem interessante também, beleza? O comando mv, né, galera? O comando mv, a gente vai remanejar arquivos ou renomear. Então ele serve para essas duas funções. Geralmente é utilizado para mover, mas também pode ser utilizado para renomear. Como é que funciona o mv? Eu vou ter aqui, ó, mv, arquivo de origem, diretório de destino. Ou seja, eu vou mover aquele arquivo que eu estou acessando, né, que eu estou naquele momento ali, vou mover aquele arquivo para um diretório que eu deseje. Exemplo, mv, arquivo 1.txt, nova pasta barra. Ou seja, eu vou mover o arquivo txt, arquivo 1.txt, que está naquele diretório que eu estou acessando naquele momento, para um diretório chamado nova pasta. Bem simples o uso do mv. Professor, como é que eu renomeio com o mv? Vamos lá, mv, nome do arquivo, novo nome. Ou seja, ao invés de indicar o diretório de destino, eu só indico o novo nome. Então eu vou usar mv, arquivo 1.txt, arquivo 2.txt. O que é que significa isso? Que o arquivo 1, galera, quando eu uso isso aqui, o arquivo 1 ele deixa de existir com esse nome. Ele passa a existir sob o nome arquivo 2.txt. Então, muita atenção para isso, né, galera? Muita atenção para isso. Se eu quiser ler o conteúdo de um arquivo de texto, eu posso usar, né, o more ou o less, tá, galera? More ou less são usados para ler o conteúdo de um arquivo texto. Qual que é a diferença fundamental? O more, ele vai trazer lá o conteúdo desse arquivo texto, seguido aí do caminho desse arquivo. Então eu vou usar more e o caminho do arquivo, barra home, barra aprovado, barra aula 1.txt, por exemplo. Então eu vou exibir esse conteúdo, vou, né, ler o conteúdo desse arquivo texto. O less, eu vou também exibir o conteúdo do texto, só que de uma maneira paginada, vai estar dividido por páginas, ao invés de ser um textão corrido, por exemplo, ali no caso do more, né? Então o more, ele lê o conteúdo do arquivo como um todo, e o less, eu vou exibir todo esse conteúdo, mas de maneira paginada. O comando df, né, o comando df, vai exibir as informações de espaços livres e espaços usados nas partições do sistema. Então você vai usar lá df, por exemplo, dentro de uma determinada partição, e ele vai indicar, olha, tanto por cento está livre, tanto por cento está usado, né? Tantos gigabytes, kilobytes, megabytes estão usados e tantos estão livres. Então ele vai indicar o espaço livre dentro de uma partição do sistema. O comando sudo, ele garante as credenciais de usuário temporariamente. Por que ele é usado, pessoal? Porque para você não ter que ficar usando, migrando, né, de um usuário para outro sistema, lembra que a gente tem 3 tipos de usuários no Linux. A gente tem o usuário comum, o usuário de sistema e o usuário root. Mas o usuário root não é recomendável que ele seja distribuído para todos os usuários, por questão de segurança. Então, ao invés de você logar, mesmo o root, mesmo o usuário que tem root, que tem o superpoderes, né, o super usuário, não é recomendado que ele fique acessando a máquina com esse super usuário. Por quê? Porque, por exemplo, se ele for sofrer um ataque de um hacker, aquela máquina vai estar, aquele sistema vai estar prejudicado, porque o hacker adquiriu, né, a possibilidade de usar uma super conta, um super usuário. Então, ele vai entrar como usuário normal, usuário comum. Quando ele quiser fazer alguma função que dependa de um privilégio administrativo maior, dependa de uma função de administrador, ele vai usar o comando sudo. Então ele vai usar o sudo e aí, indicando uma senha, indicando as credenciais dele, ele consegue temporariamente executar as funções de administrador. Entenderam, pessoal? Então suponha o usuário Ramon normal, comum. Suponha que eu seja o administrador da máquina. Mas naquele momento eu não esteja logado como administrador, esteja logado com a minha conta de usuário comum. Suponha que eu preciso instalar algo naquela máquina. Então eu vou usar o sudo. Eu vou usar o sudo para que eu consiga instalar aquilo naquele momento e depois eu volto para o meu usuário comum. Perceberam a diferença? Eu não tenho que deslogar da máquina, voltar com o meu usuário root, voltar com o meu usuário super usuário para poder fazer aquilo. Não, com o comando sudo indicando a senha, temporariamente eu já adquiro as permissões de administrador. Comando grep, né, o grep, é bastante interessante, que ele vai procurar padrões em um texto. Então ele vai procurar aí as informações de padrões. Suponha que, por exemplo, grep, Ramon, barra home, barra exponencial, barra lista de professores.txt, galera, o que é que esse comando faz? Ele vai procurar todos os termos que tem o Ramon dentro desse arquivo lista professores.txt.
vai fazer essa busca. Professor, eu posso ter aí, né, alguns tipos de padrão. Por exemplo, galera, se eu quero buscar com duas palavras, né, por exemplo, se eu quero buscar Ramon Souza, então eu tenho que colocar isso entre aspas. Por quê? Porque eu tenho que colocar entre essas aspas. Porque eu estou procurando aqui mais de um termo, né, mais de um termo. Senão ele vai procurar separado, ele vai procurar Ramon, depois vai procurar Souza. Se eu quiser procurar os dois ao mesmo tempo, eu vou colocar entre aspas. Comando cat, galera, é um comando bem legal, bem interessante. Eu vou aumentar aquele na tela para vocês, para a gente entender quais são as possibilidades de uso do comando cat, que são várias. Primeiro, se eu colocar cat e só o nome de um arquivo, só um arquivo individualmente, eu vou mostrar o conteúdo desse arquivo, certo? Então ele vai servir para exibir o conteúdo do arquivo tranquilamente, sem nenhuma variação, sem nenhuma especificidade. Cat arquivo 1 vai mostrar o conteúdo desse arquivo 1. Porém, se eu usar cat arquivo 1, arquivo 2, ou seja, cat, nome do primeiro arquivo, nome do segundo arquivo, ele vai mostrar o conteúdo desses dois arquivos de maneira concatenada, ou seja, um após o outro. Ele mostra todo o conteúdo do arquivo 1, depois todo o conteúdo do arquivo 2. Veja que ele uniu, né, a exibição desses dois arquivos. Muita atenção que ele uniu a exibição, mas esses arquivos não foram unidos fisicamente, tá? Não foram unidos aqui fisicamente. Professor, se eu quiser jogar essa união, esse resultado dessa concatenação para dentro de outro arquivo, aí eu vou usar aqui, ó, o sinalzinho de maior e vou indicar qual que vai ser o arquivo que vai receber essa concatenação dos arquivos. Aí eu coloco lá, por exemplo, o resultado dessa concatenação, arquivo A, arquivo 1 mais arquivo 2, dentro de um arquivo X. Então agora o meu arquivo X, ele é um arquivo físico criado lá dentro do meu sistema operacional e ele vai ter o conteúdo do arquivo 1 seguido do conteúdo do arquivo 2. Perfeito? Professor, mas agora eu não quero criar um novo arquivo, não. Eu quero só inserir o conteúdo de um arquivo dentro do conteúdo de outro arquivo. Por exemplo, o arquivo X ele já existe e eu quero só inserir o conteúdo do arquivo 1 nesse arquivo X. Então, eu vou colocar cat, arquivo 1, dois sinais de maiores, arquivo X. Isso significa o quê? Que o conteúdo do arquivo 1 vai ser inserido dentro do conteúdo do arquivo X. E se eu colocar só o cat maior um nome de um arquivo, ele vai criar um arquivo em branco, né? Ele vai criar um novo arquivo. Então, muito cuidado com essas minúcias, pessoal. Por quê? Porque a questão pode perguntar o seguinte: o comando cat pode criar arquivos. Aí você vai, pô, mas cat cria arquivos? Não, cat não era para concatenar arquivos? Não, mas se você utilizar ali o nome do arquivo, ele vai se servir para criar um arquivo em branco. Assim como ele pode servir também para exibir o conteúdo de um arquivo. Para limpar a tela, né, para limpar a linha de comandos, você pode estar mexendo muito tempo lá na linha de comandos e ter um monte de comando que você já colocou para trás, você não quer mais saber desses comandos, você usa ali simplesmente o comando clear, né? O comando clear, você vai dar uma limpeza e a tela vai voltar, só tem uma linhazinha para você começar tudo de novo a digitar, beleza? O comando apt-get, é o comando, pessoal, que vai permitir, né, a instalação de pacotes dentro do sistema. Instalação, atualização ou remoção de pacotes dentro do sistema. Para que você consiga utilizar o apt-get, como você vai requerer aí permissões, né, privilégios de administrador, você usa ali o sudo para você ter essas permissões temporariamente. Então, geralmente vai vir sudo apt-get, qual que é o pacote que você vai instalar. Então, por exemplo, ó, sudo apt-get update, e aí ele vai dar a atualização dos pacotes. Sudo apt-get upgrade, nome do pacote, ou seja, vai atualizar aquele pacote que você indicou. Install, ele vai instalar aquele pacote que você solicitou. E remove, ele vai remover aquele pacote que você indicou. Então, o apt-get é um instalador aí de pacotes dentro do sistema operacional. Lembrando que você usa o sudo porque ele requer privilégios de administrador do sistema. Outro comando bastante interessante é o comando chmod, né? O chmod. Professor, o que é o comando chmod? Ele vai modificar as permissões para os arquivos. Então, os usuários eles têm permissões de acesso àquele arquivo, seja de leitura, seja de escrita, seja de execução, ou outras permissões especiais. Essas permissões podem ser alteradas. Quando você criou o arquivo, você pode ter atribuído uma determinada permissão para aqueles usuários, mas agora você pode querer modificar. E aí o chmod, né, o chmod,
vai fazer esse procedimento de modificar. Como é que ele funciona? Vamos lá. Primeiro, eu vou indicar qual é o usuário que eu vou modificar. Então, se eu quero modificar permissões do dono, tá, galera? Se eu quero modificar permissões do dono, eu vou usar o O de owner. Se eu quero usar o grupo, alterar o grupo, eu vou usar o G de group. Outros usuários, other, e o all, né, o A de todos. Então, eu vou aqui primeiro indicar quem é o usuário que eu estou modificando a permissão. Depois, eu vou indicar a permissão em si, o tipo de modificação, né? Se eu vou incluir uma permissão, eu uso mais. Se eu vou remover uma permissão, eu uso menos. E se eu vou redefinir as permissões, eu uso igual. E aí, qual que é de fato a permissão? Se a permissão de leitura eu uso R, permissão de gravação eu uso W, execução eu uso X. Especial eu uso S e o especial para outros usuários é o T. Tá? Então, eu indico sempre chmod, qual que é o usuário que eu estou modificando, se eu estou incluindo, removendo ou alterando as permissões e qual que é a permissão de fato. Professor, beleza, você me disse isso aí, mas eu quero que você me mostre em exemplo, porque aí facilita o meu entendimento em relação a essa interpretação desse comando chmod. Então vamos lá, ó. Suponha chmod O-R. O que é que significa chmod O-R no arquivo exemplo.txt? Galera, significa que eu estou mexendo em qual usuário? No O, né? No owner, ou seja, no proprietário, no dono daquele arquivo. Eu estou fazendo que tipo de operação? Menos. Eu estou removendo. Eu estou removendo o quê? A permissão de read, né? A permissão de leitura. Então, o que é que eu estou fazendo nesse comando? Removendo a permissão de leitura do usuário, do proprietário, do dono, do owner do arquivo. Perfeito? No segundo exemplo, eu estou fazendo chmod A igual a rw, exemplo 2.txt. O que é que eu estou fazendo aqui nesse caso, galera? Vamos lá, A é all, né? A de todos. Então, eu estou mexendo em todos os usuários. O igual, eu estou redefinindo, eu estou alterando as permissões. Então, eu vou atribuir permissões de leitura e de escrita para todos os usuários. Para todos os usuários. Então, leitura e escrita para todos os usuários no arquivo exemplo2.txt. Entenderam, galera? Entenderam? O que é que eu fiz? Eu fiz lá o all, né? Ou seja, mexi em todos os usuários e atribuí a permissões de leitura e escrita para eles. Como é que eu sei que eu atribuí novas? Eu desconsidero as anteriores. Tá? Eu nem estou removendo especificamente, nem estou adicionando especificamente. Mas o sinal de igual, ele nos mostra que eu estou redefinindo, que eu estou atribuindo novamente todas as permissões, desconsiderando as anteriores. Tá? Desconsiderando as anteriores. Eu poderia fazer isso também fazendo por grupo, galera. Eu poderia fazer por proprietário, por grupo e por usuário, atribuindo essas opções também. Tá? Além do modo lá usando o nosso RWX, a gente tem o modo chamado modo octal. Então eu posso usar também o modo octal para fazer essas atribuições de permissão. Bem tranquilo isso aqui, por quê, galera? Porque a permissão de leitura, a gente sabe que ela vale 4. A permissão de escrita, write, vale 2. E a permissão de execução, que é o nosso X, execute, ela vale 1. Então basta eu saber somar esses elementos para atribuir as minhas permissões. Perceba, nenhuma permissão é 0. Permissão de execução é X, é 1, nosso X1. Gravação ou escrita é o W, 2. Gravação e execução é 3. Por que é 3, galera? Porque o W é 2 e o X é 1. 2 mais 1, 3. Então, fechou ali o 3. E assim sucessivamente, até chegar no 7, que é todo mundo junto. Permissão para tudo. E exemplos para facilitar a nossa vida. chmod 764 exemplo.txt. O que é que eu estou fazendo? Eu estou modificando a permissão de acesso usando o modo octal. Eu estou dizendo que o dono vai ter permissão 7. 7 é o que, galera? 4 mais 2 mais 1. Ou seja, ele vai ter permissão de tudo. Leitura, gravação e execução. Leitura, escrita e execução. O 6, perceba, que é o somatório de 4 mais 2, ou seja, leitura e escrita, leitura e gravação. E o 4 é quem? É basicamente a leitura. Então, dono vai ter tudo, grupo vai ter leitura e gravação, e outros usuários vai ter somente leitura. Isso que eu fiz aí nesse comando chmod. Perfeitinho? Show de bola? Tranquilíssimo. Comando shutdown. Comando shutdown, galera, comando bem simples, vai reinicializar ou desligar o sistema operacional.
O comando sul permite mudar de usuário em um ambiente shell, em um ambiente de interpretador de comando. Então eu vou mudar meu usuário. Eu estava lá no usuário específico, eu posso modificar esse usuário. Se eu não indicar nenhum usuário específico, eu vou lá para o usuário root, né? Eu vou para o usuário super usuário. Comando touch, eu vou alterar a data do último acesso, alterar a data e a hora do último acesso e a data de modificação do arquivo. Eu posso fazer isso aí no comando touch. Se o arquivo não existir, ele vai criar um arquivo vazio. Muita atenção de novo, galera. Perceba que eu estou usando o comando para fazer uma funcionalidade primária, que é alterar a data e hora de acesso. Porém, se esse arquivo não existir, eu estou criando. Então, questões que digam, o comando touch pode criar arquivo? Pode criar arquivo, desde que aquele arquivo que ele esteja tentando modificar não exista. O comando vi é um editor de texto em tela cheia. Na verdade, o vi é um editorzinho de texto. Quando você utilizar esse comando, você vai abrir esse editor de texto e você vai poder fazer a sua edição. Simplificando e resumindo os nossos comandos Linux. Vamos lá, resumir esses comandos Linux. Man, carrega o manual de instruções do sistema. ls, lista o conteúdo de um diretório. cd, navego pelo sistema de arquivo. Volto, vou na hierarquia, desço, subo. cp, copio um arquivo. mv, eu movo ou renomeio arquivos. df, informações sobre o espaço livre usado nas partições. sudo, eu garanto credenciais temporárias de administrador. grep, procuro padrões em um texto. cat, concateno o arquivo, mas eu posso também mostrar o conteúdo do arquivo ou mesmo criar um arquivo novo. Clear, limpa o terminal, a tela do terminal. apt-get serve para instalar, atualizar ou remover aplicativos. chmod altera as permissões de acesso. Cut exibe o texto na forma de coluna vertical. O diff compara dois arquivos, tá, pessoal? O comandozinho diff ele é usado para comparar dois arquivos, a diferença entre os dois arquivos. O do informa sobre espaços dados pelo diretório, du. O find pesquisa diretórios em uma hierarquia de diretórios. O gzip compacta ou descompacta arquivos. O head exibe as primeiras linhas do documento texto. O tail exibe as últimas, né? É o head o cabeçalho e o tail ali como se fosse o rodapé. Então vai mostrar as primeiras linhas do head e o tail as últimas linhas. O kill eu encerro um processo, eu mato um processo. O mkd cria um diretório. O rmd remove diretórios. O rm também remove diretórios desde que eles não estejam vazios. O mount eu vou incluir o sistema de arquivos no dispositivo móvel, né, de um dispositivo removível para o meu sistema de arquivo. Então, eu tenho um sistema de arquivo Linux padrão, seguindo a estrutura SHS com as pastas dos diretórios que são comuns dentro do sistema. Quando eu coloco um comando mount em algum dispositivo móvel, essa estrutura de arquivos, essa estrutura de diretórios do meu dispositivo removível, ela é anexada aí à nossa estrutura, né? Então, eu consigo visualizar essa árvore e também essa hierarquia dentro do meu sistema operacional. O pwd, ele vai exibir o nome do diretório atual, né, incluindo o seu caminho. O password vai alterar a senha do usuário, né, o passwd. O ps vai exibir processos que são executados, né, o ps vai exibir os processos que são executados. O top vai exibir processos que estão executados e as informações de quando essa memória e processamento eles estão consumindo. O shutdown desliga ou reinicia a máquina. O sul muda de usuário. O touch altera a data de acesso à modificação do arquivo. E o vi abre um editor de textos em tela cheia. Alguns comandos são comandos aí mais gerais dentro do próprio shell, né, do próprio interpretador de comandos, que são o Ctrl+C, que vai cancelar um comando. O Ctrl+U vai apagar a linha a linha de comando. O Ctrl+Z vai pausar o comando atual. O Ctrl+R vai exibir o comando recente. O Ctrl+D faz o logout da sessão, ou seja, encerra a sessão, similar ao comando exit. Duas exclamações seguidas, galera, vão repetir o último comando. Ctrl+W vai apagar uma palavra da linha atual. E o exit também faz logout da sessão atual. Perfeitinho? Show de bola? Tranquilo? Beleza. Galera, então vamos agora resolver aí algumas questões sobre os comandos, né? Os comandos Linux. Beleza. IBAD 2019, Prefeitura de Seringueiras. Em uma manutenção de rotina, usam-se os comandos em momentos de monitoração e urgência. Qual o comando do módulo de texto do Linux que lista todos os arquivos de um diretório? Quem lista arquivos de diretório no Linux é o comando ls. O comando ls é o comando que faz a listagem
dos arquivos de um diretório. Galera, vamos ver um a um esses comandos aqui, ó. O comando df, ele vai mostrar o espaço livre ou ocupado. O comando df mostra o espaço livre ou ocupado. O comando cd serve para navegação na hierarquia, navegação nos diretórios. O mkd, é o maked, vai criar um diretório. E o rm vai remover um diretório que não esteja vazio, né? Remover o diretório que tenha outras coisas dentro. Então, mais o comando ls, que é o comando que vem de list, vai listar os arquivos do diretório. COSEAC 2019, Prefeitura de Maricá. No Linux, o comando que permite mover ou renomear arquivos ou diretórios é quem que move ou renomeia arquivos? Galera, move, já está dizendo, ó, mv. mv é o comando que vai mover, né, um arquivo. Se esse mv estiver sendo usado arquivo para dentro do mesmo diretório, na verdade ele vai só renomear aquele arquivo. cat. Cat eu vou usar para unir, criar ou exibir arquivos. O mount eu vou incluir o sistema de arquivos de um dispositivo removível. O grep eu vou procurar padrões de texto, né? Eu vou procurar padrões de texto dentro de um arquivo. E o file vai determinar que tipo de dados é salvo em um arquivo de sistema, tá? Então ele vai determinar o tipo de dados para ser salvo naquele arquivo. FCC 2019, Sanasa Campinas. Um analista de TI deseja 1, 2 e 3. Ele quer quais são os comandos indicados para cada um desses elementos, né? Então vamos lá. Mostrar arquivos que estão em uma pasta em que o usuário está naquele momento, com informações detalhadas. Galera, se eu quero exibir arquivos de um diretório, eu vou usar qual comando? O list, né? O comando list, ls. Se eu quero mostrar informações detalhadas, aí eu vou usar o parâmetro "-l". Então aqui, ó, veja que o list, ele aparece no B e aparece no D. Só que o E, né, no E. Só que no E ele não aparece com o parâmetro "-l", que é o parâmetro de informações detalhadas. Então o E eu elimino também. Então veja que o D eu já posso eliminar, o C já eliminar, o A eliminar. Eu ficaria entre dúvida em B e E, mas o E, ele não traz as informações detalhadas porque ele não usa o parâmetro "-l". Então o B já é o nosso gabarito. Mas vamos ver o restante. Mostrar a pasta atual que o usuário está no momento é o comando pwd. É o comando pwd que vai, né, exibir qual que é a pasta que o usuário está naquele momento. E o 3, mostrar o conteúdo de arquivo. O cat pode sim ser usado para mostrar o conteúdo do arquivo. Se o cat, galera, o cat geralmente ele é usado para concatenar arquivos. Então, se ele for usado com mais de um arquivo, ele vai exibir o conteúdo daqueles arquivos por completo, né? Arquivos, suponha cat A, B. Ele vai fazer a concatenação do arquivo A e B, vai exibir isso tudo como um arquivo só. Se for usado só cat A, por exemplo, então ele vai só exibir o conteúdo do A. Ele não tem ninguém para concatenar. Então ele serve sim para exibir o conteúdo do arquivo. IBFC 2019 em DEC. O técnico de informática da empresa FRT Max foi designado a localizar dados do funcionário Pedro Roberto Borges. Considerando que o técnico já esteja no terminal Linux e na pasta em que se encontra o arquivo salários.txt, que contém tais informações, assinar a alternativa correta quanto ao comando para realizar a pesquisa. Ou seja, galera, ele quer buscar informações de um determinado funcionário dentro de um arquivo, ou seja, ele quer buscar aquele padrão de texto, o nome daquele usuário dentro de um arquivo. Ele vai usar isso para quê? Ele vai usar isso o grep, né, pessoal? O grep, o comandinho grep aqui, ó, que vai ser usado para buscar padrões em um texto. Então, grep Pedro Roberto Borges dentro do arquivo salários.txt. Ou seja, vai ser buscado as ocorrências, vão ser buscadas as ocorrências do nome Pedro Roberto Borges dentro do arquivo salários.txt, tá? .txt. CCV UFC 2019. Em um sistema operacional Linux, em qual dos seguintes comandos é possível visualizar a quantidade de memória utilizada no sistema. Galerinha, aqui é um comando específico, o comando free é o comando que retorna a quantidade de memória livre no sistema. Vamos ver o que são esses outros elementos trazidos nos demais itens. IAC, galera. IAC, na verdade, ele não é um comando, mas ele é um compilador, né? Um compilador aí de código. O LP-STAT, ele vai exibir as informações de status sobre as classes, trabalhos e as impressoras atuais, né? LP vem de Line Printer, então vem de printer aqui, então ele vai exibir o status das impressoras. O NetStat vai exibir o quê? O status da rede, o status da internet. E o syslogd, na verdade, ele é um gerenciador de logs, também não é um comando do Linux, ele é um gerenciador de logs. Perfeitinho, então gabarito, letra A. Show de bola?
Galerinha, então a gente encerra aí os comandos Linux. Beleza? Vamos junto rumo à aprovação.